Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Gente, o Júnior e a Denise é do início da nossa igreja. Eles conhecem toda a nossa história, estiveram conosco em cada momento, né, do início. Muito bom ver vocês, são pessoas queridíssimas. A Denise mesmo, eu tive o privilégio de acompanhar no início da jornada com Jesus e permanece firme. Isso nos deixa muito, 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 muito satisfeitos assim. Obrigada, Jesus, né? Estava ali formando uma mulher de Deus. Quantos anos já que converteu? Bem uns 17 anos, né? Exatamente. Muito bom poder ver esse povo. Júnior, né, Júnior? Nosso tecladista. Rapaz. Gente, vocês estão vindo hoje, mas no próximo final de semana, vocês sabem que vai ser uma conferência maravilhosa aqui. Lá vai ter também, é? Vocês estão na igreja do pastor... na igreja do pastor Marcelo. Gente, que bênção. Pois amém, pois mandei um abraço para aquele povo que a gente ama demais, aquela igreja. Homens de Deus, mulheres de Deus ali, que Deus levantou naquele lugar. E a gente também já teve uma história também ali com eles, né? Glória a Deus. Amém, minha gente. Eu estou muito rouca. Mas a Bíblia diz, né, que se a gente tivesse mais... Não é a Bíblia, não vou dizer assim que é um versículo propriamente dito, mas muitos homens de Deus, se eles pudessem ter mais que uma voz, eles também ofereceriam ao Senhor. Então, se pudesse ter mais que uma voz, ainda assim, gostaria de oferecer totalmente ao meu Deus, porque Ele é digno. Amém? Por isso que nós estamos aqui, e eu creio que a sua palavra não voltará vazia, vai encher o teu coração de esperança, de fé, de alegria, de força nessa noite. Você vai ser sacudido pelo Espírito Santo. Amém? Eita glória. Abra sua Bíblia, meu irmão, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes. Aleluia. Capítulo 16. Juízes 16. Vamos lá. Nós vamos ler o versículo 19. Juízes 16 e o versículo 19. Fique atento para que você possa ser tocado nessa noite. Olha o que está escrito no versículo 19. Diz assim, ó. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar trazendo uma atmosfera sobre as nossas vidas, uma atmosfera de unção da tua presença sobre nós. Que o Senhor venha forjar, meu Pai, em nossas vidas, meu Deus, uma verdade, concretizar, Senhor Deus, dentro de nós uma realidade do céu. Que nós possamos, meu Pai, nos entregar completamente, meu Pai, a Ti. Vivemos uma vida reta, justa, pura, santa, porque é isso que o Senhor espera dos Teus filhos e da Tua igreja, Pai. Ensina-nos a Te amar mais, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar realizando uma conferência no próximo final de semana. Vai ser no sábado e domingo. Serão 3 momentos poderosos. Nós temos jejuado, temos orado, pelas madrugadas mesmo. Mesmo porque essa igreja já foi desafiada a orar pelas madrugadas há 1 ano. E a gente tem feito isso. Porque é até Jesus voltar o desafio do pastor Claudivan, viu, gente? Não sei se você está praticando. Mas essa igreja foi desafiada a orar todos os dias pela madrugada, até Jesus voltar. E a gente sempre está aproveitando esses momentos e colocando diante do Senhor. E nós estamos colocando essa conferência diante do Senhor. E aí o Senhor nos deu esse tema que será tremendo, que é verdade em nós. Verdade em nós, gente. Jesus em nós, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, verdade em nós é termos de verdade o Senhor Jesus dentro de nós, impregnado em nós, totalmente, sermos como Ele.
E foi através daquela canção, né, do cantor que vai estar aqui conosco, o Alexander. Ele compôs essa música e ela é uma música muito intensa. Todas as vezes que eu fico analisando a canção, eu fico muito assim, muito quebrantada. Meu coração ele fica muito rendido a Deus. Principalmente aquelas frases, porque nós estávamos decidindo, há uns meses atrás, qual seria o tema da nossa conferência, quem seria o cantor e tudo. E foi bem na hora, né, que começamos a ouvir essa canção e nós começamos a sermos totalmente ministrados por ela. Eu não sei se os meninos têm umas frases bem legais dela, mas eu queria que vocês colocassem, por favor. Tem a letra da canção aí? Tem? O nome da canção é O Fogo Arderá. Mas a frase que mais me chocou, assim, foi essa verdade em nós mesmos, isso. Vamos ler aqui, gente. Volta, mas não vai ficar sem sentido. Aqui. Ela começa, né? Teu fogo arde em mim, inunda meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. E aí ele repete. E ele vai andando na canção e ele vai chegando nessas frases. Que diz assim, ó. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Do que vale mesmo, minha gente? É igualzinho quando o Senhor Jesus ali, lá no Novo Testamento, ele começa a apontar mesmo. Homens ali super religiosos, bem vestidos, que se consideravam muito cheios do conhecimento, e na verdade o Senhor olhava para eles, chamava aqueles homens ali com um sepulcro caiado, que eram bonitos por fora, mas por dentro não havia nenhuma vida, era tudo morte. E é como se fosse essa canção, do que vale, né? Ter uma canção linda no lábio, mas o coração não tem essa verdade impregnada. Você tem sido de verdade mesmo? Você é de verdade? Você é pirateado? Você é de verdade, hein? Você é de verdade essa pessoa que você aparenta ser? Como é que é você de verdade? Quem é que é você de verdade? Bota a outra frase. A outra frase. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Vai, a próxima. Te dá meus lábios e não minha alma. A outra. Eu quero me entregar a ti e entregar minha vida como adoração. Vai, de novo. A outra. Não vale a pena só me emocionar. Vai. E buscar as canções mais lindas para cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti. Vai. Próxima. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. É muito profunda essa canção, ela desafia, ou ela coloca um ser humano, como eu e você, e isso é para a igreja mesmo, realmente a se analisar. Eu costumo me analisar, gente. Todas as vezes que eu começo a me analisar, eu começo a perceber tantas coisas que precisam ser alinhadas na minha vida. Tantas coisas que eu preciso realmente cuidar. Eu não sei se você é uma pessoa que já olha para você e você já fica tranquilo, assim, está tudo tranquilo. Está tudo bem, eu sou linda e maravilhosa, não tem nada aqui para ser mudado, porque eu sou cheio do Espírito Santo e sou muito religiosa, uma mulher de Deus, é assim. Porque quando eu olho para mim, eu sou uma mulher de Deus, mas eu sou uma mulher de Deus que preciso de verdade que Ele habite dentro de mim, porque senão as coisas não vão ficar legais. Porque a Diana... como é que fala, gente, o nome? Eu tenho gênio, eu acho que é um gênio, assim, muito explosivo. Então, eu preciso de Jesus para Ele vir realmente me dominar. Botar um freio em mim
e ditar as regras para mim. E isso é isso que me fascina. Eu quero que Ele faça isso por mim. Eu preciso desse freio de Deus. Eu preciso das regras de Deus. Eu preciso dos mandamentos. Eu preciso das verdades de Deus. Eu quero essa verdade em mim. Eu desejo essa verdade em mim. E muitas das vezes o que está acontecendo é que muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus, eles não estão pensando sobre isso, de desejar que essa verdade os alcance, de analisar pontos em suas vidas que precisam ser transformados por Deus. E se contentam com o que já são, sendo que nós podemos chegar muito mais perto dele, nos parecermos muito mais com ele. E eu comecei a refletir, a Bíblia mesmo está cheia de exemplos. E um dos exemplos que eu quero falar essa noite é daquele rapazinho chamado Sansão, que foi um rapazinho que já nasceu com um propósito na vida dele, desde o ventre. Ele já veio ali e foi muito claro o propósito de Sansão. Não era uma pessoa que a gente tinha que descobrir aos poucos qual seria o chamado dele. Não, Deus já veio sobre os pais dele, já declarou tudo que ele seria. Para que ele estava nascendo, qual seria o seu ministério, qual era o propósito. E então Sansão, ele nasceu, ele foi gerado no ventre de sua mãe para realmente ser um libertador para aquela geração que estava ali perdida. E eu tenho certeza também que quando nós somos projetados por Deus, o Senhor, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós, e nós precisamos entender qual o propósito de Deus para as nossas vidas, amém? Então, esse texto que nós acabamos de ler, foi um texto onde Sansão já tinha feito muita burrada na vida dele, já estava chegando ali já na sua queda total, na sua destruição, digamos assim. E nesse versículo aqui, no 19, que a gente acabou de ler, diz assim, né? Nós acabamos de ler: fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim ele começou, a subjugar-lhe, sua força o deixou. Esse texto, ele é muito, muito conhecido, né? E é um alerta para mim e para você, porque talvez você tenha muitos anos de crente, igual eu tenho, igual Sansão nasceu crente. Sansão nasceu na igreja, porque os pais deles eram um casal assim, muito temente a Deus. Até quando ele estava sendo gerado, o seu pai orava dizendo: Deus, como eu devo criar esse menino, o que eu devo fazer, como eu devo instruí-lo. Então, ele era um menino bem instruído, que ele recebeu um alimento do céu maravilhoso na sua criação. Assim como nós estamos na igreja, e você que é da igreja Bate da Promessa sabe o quanto essa igreja é uma igreja séria, é uma igreja que a liderança realmente fica ali no seu pé, para você viver uma vida reta, e a gente faz de tudo para que sejamos verdadeiros em Deus. Mas só que Sansão, ele tinha uma resistência nele. O menino, aquele rapaz, ele porque queria satisfazer todos os seus desejos. E foi uma vida que foi entrando dentro de um abismo, um atrás do outro. Ele nunca se negava a fazer aquilo que realmente ele desejava. Desejou dormir com a prostituta, ele ia. Desejou casar com a filisteia, casou. Desejou comer um mel de um cadáver, comeu. Desejou pegar uma carcaça de um jumento morto e fez tudo. E para você entender, que talvez você não saiba, mas é uma história tão conhecida, mas eu vou explicar. Quando ele nasceu, ele foi escolhido por Deus, e ele nunca deveria tocar em um cadáver. Ele nunca deveria cortar o cabelo, e nunca deveria beber vinho. Nunca, era um voto. Era um voto, Deus o chamou, o separou, é o voto de Nazireu. Ele era um Nazireu desde do ventre da mãe. Ele nunca deveria nem tocar em um cadáver, nem beber bebidas alcoólicas, vinho, e nem deveria cortar o seu cabelo. E ele foi se envolvendo, e todos os votos foram quebrados. Ele não se negou
Ele não se negou, gente, e aí ele sabia. O mais incrível que eu acho nessa noite, para nós refletirmos, é que você sabe o que você não pode fazer. Às vezes, muitos adolescentes e muitos jovens vêm para a gente perguntando, eu queria isso e tal, será que pode? E fica com aquela conversa. E quando você dá instrução, você sente que aquela pessoa tem uma resistência. E ainda fica dizendo, mas por quê? Por que eu não posso usar um biquíni, exemplo, né? Se você diz assim, meu filho não usa, não. Gente, vocês imaginam a pastora Daiane de biquíni, assim, é legal um negócio desse, é sério, de verdade. Se você é da Igreja Batista da Promessa, eu não quero ver vocês de biquíni. E nem quero ver esses meninos de cuecão, gente, de couro, pelo amor de Deus. Não quero. Porque talvez Sansão era aquele rapaz que começava a perguntar para os pais. E foi isso que aconteceu. Quando ele se engraçou por uma filisteia, ele não era para, naquela época e desde já, a gente diz para que você namore com uma pessoa de dentro da igreja, não é com o povo lá do mundo. Pois ele queria, só se fosse uma menina do mundo, namorar com uma filisteia, namorar com uma pessoa que não era do povo dele. Ele era israelita, ele tinha que namorar com uma israelita. E ele só queria se fosse com uma filisteia. Sendo que os filisteus eram um povo que era inimigo do povo israelita, viviam de guerra, gente. E ele que nasceu para libertar o povo, seu povo, estava se apaixonando pela moça de lá. Aí o pai dele disse assim, meu filho, procura uma moça do nosso meio. Mas por quê? Eu não sei que mania que muitos crentes querem ir morar no céu, querem ser de Deus, mas não aceitam. Quando a gente diz, não faça isso aqui não, ó, isso aqui não é legal para você. Não é o ideal de Deus para a sua vida não, isso aqui. Não, mas é só um biquíni. Ou então, não, mas é só um rapaz que eu conheci. A gente vai ter todo cuidado. E a gente quer o melhor, a gente quer que seja aquilo que realmente é o ideal que Deus projeta para aquela pessoa, e ela vem e ela fica com aquela resistência. E aí, aos poucos, o que foi acontecendo com Sansão? Ele foi resistindo os pais dele. E o que foi acontecendo? Ele foi se enrolando, um menino que teve a vida toda enrolada, cheio de rolo. Pessoa cheia de rolo na vida. Pensa em Sansão. O menino toda hora era uma pedrada, toda hora era uma coisa errada que ele fazia. E o livro de Juízes, ele vem depois do livro de Josué. Que foi quem, Josué? Aquele rapaz que substituiu Moisés. Quando Moisés morre, que era um grande líder, e o povo precisava de um novo líder, Deus levanta Josué, que também foi um grande líder e abençoado, né, que soube liderar aquele povo. E aí o que acontece? Josué morre e o povo fica sem uma liderança. Quando o povo tinha líderes, eles conseguiam guerrear e vencer, eles conseguiam obedecer a Deus, porque eles tinham alguém ali para ir guiando eles. Mas aí, gente, chegou uma época em que o povo estava sem liderança e o povo começava a totalmente se desviar de Deus. Então, Sansão nasceu dentro de uma geração que não era a geração que viu o mar vermelho se abrindo, não. Era uma geração que não conhecia Deus. Tem um versículo que fala sobre isso. Abra bem aí, ó, em Juízes 2. Abra aí, ó, Juízes 2. Juízes 2, versículo 10. Vamos lá, Juízes 2, 10. Diz assim, ó. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. É assim, ó o que está acontecendo. É o que o povo de Deus, eles começam a se desviar totalmente do Senhor. Aí eles começavam a serem o quê? Vencidos pelo exército inimigo. Começava a perder as batalhas. Aí Deus, quando Deus levantava, foi o tempo dos juízes. Aí Deus levantava um homem de Deus para ser o juiz daquele povo.
Aí quando levantava o homem de Deus, o povo começava a se voltar para Deus de novo, se arrependia, pedia perdão, orava e Deus começava a dar vitória. Daqui a pouco, aquele homem morria, o povo começava a se desviar de novo. Olha, Sansão foi o 12º juiz, só para você ter uma ideia. E o povo toda a vida era desse jeito. Então Deus disse assim, agora eu vou levantar aqui, vou trazer um rapaz para libertar esse povo de vez. Sansão. Olha o propósito e a responsabilidade de Sansão. Gente, é incrível como nós não entendemos a nossa responsabilidade. Sansão nasceu e ele já era um menino para ter responsabilidade, porque Deus já havia capacitado aquele jovem. Deus, ele capacita você a cumprir o seu propósito. Ele me capacita. Só que nós precisamos assumir uma responsabilidade na nossa vida. A partir do momento que você entra nessa igreja, que você senta nessa cadeira, que você começa a dizer, de onde é que você é? Aí você diz assim, eu sou crente lá da Igreja Batista da Promessa. E as pessoas começam a entender que você é dessa igreja. Você está assumindo uma responsabilidade. Sabe qual é a sua responsabilidade? Saia daqui entendendo. De carregar a verdade de Deus dentro de você. A verdade em nós. A verdade em mim. Porque você não está carregando agora só o seu nome, não. Você está carregando o nome Igreja Batista da Promessa. Você está carregando o reino de Deus. Você está carregando o nome de Jesus. Tudo que você fizer, as pessoas vão achar que todo mundo que está aqui dentro faz o mesmo. Então, se você for puro, santo, cheio do Espírito Santo, uma pessoa totalmente temente, todo mundo vai dizer, poxa, aquela igreja é uma igreja realmente de homem de Deus. Por quê? Porque eles vão dizer assim, nossa, essa pessoa é daquela igreja, pois aquela igreja é uma bênção. Fulano de tal é uma pessoa realmente séria, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. Agora imagina, uma pessoa senta bem aqui nessa cadeira, ouve as palavras, ouve os seus pastores, vai para a célula, e aí aquela pessoa, quando ela chega lá fora, faz tudo errado, igual Sansão. Sansão Deus desejou fazer uma festa para beber, até se embriagar, se embriagou. Uma pessoa que nunca deveria ter tocado em bebida alcoólica. Quebrou o seu voto. É triste. Cadê a responsabilidade? Eu não estou querendo trazer peso sobre a sua vida, não. Eu só estou te dizendo que para ir para o céu, a Bíblia diz que tem que ter esforço mesmo. Nós não somos uma igreja que temos medo de perder membros. Eu lembro demais, assim que começou o nosso ministério, a pastora Rose um dia disse isso para nós. Ela disse, não tenham medo de perder ninguém. Preguem tudo de certo. Diga para eles se santificarem. E se eles se desviarem, porque você exigiu santidade deles, não se preocupe. No dia que eles quiserem voltar, eles vão lembrar, eu vou voltar para a Igreja Batista da Promessa, porque lá é uma igreja séria. E dessa vez eu quero ser sério de verdade. Então, eles vão ter essa igreja como referência. Então, percam pessoas, mas não percam realmente a essência de Deus sobre a vida de vocês e sobre a Igreja Batista da Promessa. E eu disse, desde então, eu disse, meu Deus, é isso. No dia que uma pessoa quiser realmente, Deus de verdade, que ela pense na Igreja Batista da Promessa, nós não vamos abrir mão da santidade, nós não vamos abrir mão da verdade em nós. Não vamos abrir mão. É sobrenatural isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês conseguem entender que realmente é essa a essência do verdadeiro evangelho? É essa a essência do verdadeiro evangelho. A geração, né, que realmente... Olha, nós precisamos ser uma igreja, essa igreja aqui, que tem a presença de Deus de verdade, que tem conexão com Deus, que tem experiência com Deus. Você tem experiência com Deus? Você já teve alguma experiência real mesmo com Deus? Porque aquele povo, o qual Sansão nasceu, era um povo que não conhecia. Nós acabamos de ler que o povo já tinha morrido e nasceu uma nova geração que não conhecia a Deus. Porque é diferente, gente, quando nós só ouvimos falar de uma coisa, de uma coisa que a gente experimenta. Uma pessoa diz assim para mim, bolo de chocolate é gostoso. Aí eu fico pensando, deve ser gostoso bolo de chocolate, mas eu nunca experimentei. Como é que eu vou salivar pensando no chocolate, se eu nunca experimentei ele de verdade? E no dia que eu experimentar, eu entender que o doce é aquele doce, e é totalmente diferente do que só ouvir falar.
É muito diferente. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, que busquem o Espírito Santo, que busquem a presença de Deus, homens de oração, homens que têm conhecimento da palavra, homens de jejum, homens de seriedade, que diz não para o pecado. Isso é ter a verdade dentro de você, dentro de mim. Eu não tenho outra mensagem para me pregar, eu toda a vida prego só a mesma coisa. Porque quando eu olho a Bíblia todinha, de Gênesis e Apocalipse, é o povo, Deus querendo só que o povo se santifique, aí alguns se santificam, e os que não se santificam, acabam morrendo, sendo destruídos. A Bíblia todinha é isso, até chegar Jesus, que viveu também em santidade, ele só falava isso, pregava santidade, santidade, viver na vontade de Deus, obediência, obediência, isso é o Evangelho. Isso é ter verdade em nós. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Diga aleluia. Só para vocês entenderem, nas coisas simples, Deus quer participar da sua vida. As coisas mais, que talvez você ache, não, isso não é possível que Deus se importa. Olha, um dia desse, nós estávamos nós temos um ponto lá na feira, que a gente queria alugar, porque tinha uma pessoa lá que não estava dando certo, e aí eu disse, meu Deus, me ajuda nessa situação, eu e o pastor Raniel orando, Deus tem misericórdia de nós, nos ajude aqui a resolver essa situação aqui, que está muito chato, porque aquela pessoa não estava dando certo, não vou cortar os detalhes, nós tínhamos que tirar aquela pessoa de lá. E aí, a gente começou a dar prazo para a pessoa sair, a pessoa não saía. E aí tinha até outras pessoas querendo, a gente arrumou, e muitas pessoas, porque ele é um ponto bom para comércio, entendeu? Mas a pessoa que estava lá, não estava dando certo, gente. E aí eu lembro que a pessoa chegou ao ponto de eu dizer, minha querida, você precisa sair, porque a gente já te deu tantos meses, e a pessoa dizia assim, pois joga minhas coisas no meio da rua, e era desafiando, sabe, e toda a vida eu me controlava, se Deus não me deixe ser uma pessoa que venha afrontar, que venha, né, que é a vontade que dá, se você for agir, aquela Daiana normal, natural, ela esculhamba, mas aí eu não sou essa Daiana natural, eu quero ser uma Daiana de verdade, aquela que Jesus é quem manda. E aí toda a vida eu tentando na conversa. E aí ela dava um prazo e não saía, chegava outro mês, não saía, gente. E aí a gente chegou a alugar para outras pessoas, e aí a pessoa desistia. E aí foi indo, até que um dia, eu até cheguei a dizer para ela, mulher, eu não sei por que a senhora, era uma senhora, né? Por que a senhora fala dessa forma comigo? Porque eu não tenho falado dessa forma com a senhora. Por que a senhora não fala num tom de educação e a senhora não diz assim para mim? Olha como é gostoso a gente ouvir alguém falar assim, porque a gente se compadece. Que a senhora não diz assim, ô pastora Daiana, eu estou fazendo de tudo para me sair. Olha, eu lhe entendo, realmente. A senhora me desafia, a senhora faz dizer assim, joga minhas coisas se quiser no meio da rua. Não é feio para a senhora fazer isso comigo, não. Porque a senhora acha que eu vou lhe jogar no meio da rua? Eu não quero isso para a senhora. Eu não desejo esse mal para a senhora, não. Não vou lhe jogar no meio da rua, não. Não é assim que a gente conversa. A senhora não acha que é justo para assim, eu lhe tratar com outras palavras e ter todo um cuidado com a senhora, e a senhora não ter nenhum pingo de cuidado comigo, e falar dessa forma me afrontando? Não faça isso não, irmã. Não faça esse tipo de coisa. Eu não quero o seu mal, eu quero que você seja feliz. E comecei a falar desse jeito com ela. Eu percebi que ela foi se acalmando, sabe? Mas de vez em quando ela dava ela não aguentava. E aí, gente, eu senti ali que eu precisava ter Deus ali me guiando. Porque não é fácil esses desafios do dia a dia, às vezes são simples, mas eles podem tirar totalmente você de si. E você pode comprar uma guerra. Você pode comprar uma guerra com alguém. E, resumindo, enfim, ela tinha marcado a última data para sair, eu já tinha alugado e tudo mais.
De repente, a pessoa que é alugada já esperou tanto que cansou, já alugou outro lugar. E aí a mulher de novo lá me desafiando. E um desafio tão grande. Mas eu me lembro que no dia que ela saiu, que eu fiquei sabendo que a pessoa que ia alugar não ia mais ficar lá, eu lembro que eu só respirei assim, eu disse assim, Deus, que bênção. Sabe por que às vezes, gente, nós queremos glorificar a Deus só quando tudo está tudo bem, do jeito que você planejou. E não estava do jeito que eu tinha planejado. Não estava do jeito que eu tinha planejado. Mas eu me lembro que eu disse assim, glória a Deus. Eu tenho certeza que o melhor de Deus está por vir. Eu disse desse jeito para Deus. E foi dito e feito. Dito e feito. Na mesma hora que a mulher saiu, e aí ela já saiu, e eu disse, mulher vai ser feliz, mulher, em nome de Jesus, eu te abençoo. Olha, eu desejo o melhor para a senhora, eu fico muito sentida da senhora ter saído, mas a senhora sabe que já estava mesmo programada a sua saída, eu tentando amenizar ao máximo. E aí logo Deus mandou pessoas. E para você ver como a gente tem que ter a unção de Deus, até para essas coisas. Porque hoje o ponto está alugado, já está assinado o contrato com uma pessoa, é uma franquia que vai funcionar lá. Uma franquia conhecida, que tem em vários lugares. Deus mandou pessoas, assim, eu não fui atrás, eu sempre oro. Se Deus manda, que eu não vou atrás. Porque eu quero que venha do Senhor. E aí apareceu, assim, umas 7 pessoas, assim, atrás, querendo. Eu, meu Deus, não deixa eu me enrolar, não, Senhor. Não deixa eu ser enganada, não deixa eu pegar outra pessoa para me ficar agoniada, não. E querendo, sabe? E aí, enfim, está lá. A pessoa vai reformar o prédio todo, vai fazer do jeito lá que é da franquia. Assinou um contrato, está toda feliz, alegre, satisfeita. E eu agora estou o quê? Tranquila de novo. Por quê? Porque eu entreguei na mão de Deus. Você está achando que as coisas vão ser resolvidas na força do seu braço? É você que é bom na história? É você que é o bonzão na história? Porque eu vou te dizer bem o que é uma coisa. Eu acho que chega uma hora que nós nos confundimos. Chega uma hora que nós achamos que a graça que Deus derrama sobre a nossa vida é direito nosso, e não é um direito nosso, é favor de Deus. Se nós não tivermos cuidado com a presença de Deus, nós vamos perdê-la. Porque foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão brincou, quebrou um voto, a força continuava. Bebeu cachaça, né? A força, o homem forte. Aí daqui a pouco ele come mel, pegando em cadáver de um leão morto. Daqui a pouco ele pega uma carcaça de um jumento, tudo de cadáveres. Quebrou outro voto e ele continuava o quê? Forte. Aí acho que ele começou a dizer assim, gente, porque a força de Sansão não era uma força porque ele malhava, não, gente. Porque tem gente que é forte, mas é porque ele malha, né? Pega muito peso. É um esforço humano, todo dia malhando, virando um guerreirozão poderoso, que acaba com tudo. Vocês pensam que Sansão era assim? Não. Foi algo que veio da parte de Deus. E aquele homem, minha irmã, quando ele ia para matar, ele matava, era todos que viessem. Ele matou leão com a mão, meu irmão. O negócio lá era de outro, era igual, pior do que esse super-heróizinho que tem nesses filmes aí, não chega perto não, do que estava sobre Sansão. Era uma unção de força mesmo, para estraçalhar exércitos. Todo mundo tinha medo de Sansão. Se dissesse assim, enquanto Sansão estava de boa, pois os filisteus não atacavam, não. Não tinha poder sobre o povo de Israel, não. Então, tudo que os filisteus queriam era descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Porque ele não via ele na academia, ele não via ele treinando todo dia, e aquele homem cheio de força. E eles querem descobrir, eles fizeram várias armadilhas. E aí, Sansão toda a vida achando que nunca ia acabar. Muitas das vezes nós temos brincado com a presença de Deus, praticando às vezes coisas, você olha e você diz, Deus continua comigo. Eu vou pecar, depois eu me arrependo e Deus continua comigo. Uma vez teve um rapaz que chegou e ele disse assim para mim, pastora fulano de tal não veio para o culto, e ele ainda disse assim para nós, vamos para o culto, que hoje eu não vou não, eu vou ali para me tirar a virgindade de uma moça. Me contando o rapaz, né, disse que esse outro falou, debochando dos outros que estavam vindo para o culto, que ele não ia vir para o culto, que ele tinha marcado para tirar a virgindade de uma moça. Um crente, debochando dos outros que vêm para o culto,
que ele não ia para o culto, porque ia para um negócio, como é que chama essas coisas? Uma parada, né? Um negócio assim. E aí, gente? É muito bonito, né? A pessoa vai pecar e ela ri do que ela vai fazer. O pecado na vida de uma pessoa que tem conhecimento de quem é Deus, da verdade de Deus, se ele vier sobre essa pessoa, é para a pessoa ficar desesperada. Meu irmão, se um crente pecar, ele tem que doer muito, muito, muito dentro dele. O pecado tem que trazer um sentimento de arrependimento que doa mesmo no seu interior. Porque nós estamos sujeitos a cair no pecado. Estamos sim. Nós não somos impecáveis não, ainda não. Mas só que se nós viermos a pecar, meu irmão, que seja um acidente, e que possa, dentro de mim, dentro de você, ter uma dor, meu Deus, eu pequei. Vamos lembrar aqui, para você entender o que eu estou falando. O pecado de Davi e o pecado de Saul era muito diferente. Quando Saul peca contra Deus, que Samuel chega para ele falando que, não, meu irmão, tu desobedeceu, é melhor obedecer do que sacrificar, aquela coisa confrontando Saul só diz assim, e Samuel, pois sai junto comigo, para o povo quando vê nós dois saindo, o povo achar que tu está do meu lado ainda. Ou seja, Saul, preste atenção, Saul queria manter uma aparência, ele não se importou com o que ele tinha praticado. No coração dele, ele só queria que Samuel saísse junto com ele, caminhando e conversando de boa, para o povo achar que ele ainda continuava junto, que Deus ainda estava com ele, sendo que ele já tinha perdido a presença de Deus. Samuel disse, você pecou contra Deus, Deus está te destituindo hoje, tu e tua casa. Tu pensa que Saul foi que se acabar chorando, meu Deus, o que eu perdi, Deus? Era isso que ele tinha que ter feito. Eu perdi o meu Deus, o que eu vou fazer sem Deus? Meu Deus, eu não consigo viver sem ti, Senhor, me perdoa, eu não posso. E desespero. Por quê? Porque agora ele estava caindo na ficha. Alguém estava dizendo para ele que ele tinha perdido a presença de Deus, que ele estava sendo destituído, que Deus não estava mais com ele, que ele estava agora sem a unção. Ele não se importou. Ele queria manter a aparência diante daqueles homens de toda, né, Israel, que ele continuava sendo o rei, que Samuel estava ali com eles. Ele só queria que Samuel saísse de boa com ele. Ele não sentiu essa dor de ter errado, de ter pecado contra Deus e de perder essa presença, de perder essa verdade de Deus dentro de si. E você vê uma outra pessoa, um homem de Deus também. Davi peca. Aí, lá vem o profeta também falar para Davi, não, Davi, quem pecou foi você. Assim, quem é esse homem, Davi diz, quem é esse homem que pecou desse jeito? Você. Quando o profeta diz para Davi, foi você que pecou, Davi entra num desespero, que ele diz que preferia a morte. Deus, não tire de mim o teu espírito, não retire de mim a tua presença, Deus. Ele ficou desesperado. É uma diferença muito grande de uma pessoa que é verdadeira para uma pessoa que quer manter uma aparência. Você está entendendo? Nós precisamos ter Deus como realmente a nossa essência, dentro de nós, essa verdade, dentro de nós. Eu tenho um exemplo, quando eu fui, há um tempo atrás, lá em São Luís, eu participei da Escola de Fogo, e eu ouvi um testemunho que me chamou muita atenção. O pastor Hernani Santos testemunhou lá, ele contou algo tremendo, assim, uma experiência que ele teve. Preste atenção. Ele já era um grande homem de Deus que pregava em todos os lugares, muito requisitado, ganhando muito dinheiro. Porque ele abriu uma empresa que ele é um homem muito cheio de conhecimento mesmo, e começou a escrever muitos livros. E os livros dele começaram a vender de milhares. Então, na empresa dele, ele tinha mais de 300 funcionários, todo dia atendendo o povo, né? Enviando para as editoras os livros, aquela coisa toda. E ele disse que precisava manter a estrutura,
Começou a entrar no coração dele a preocupação que ele tinha que manter a estrutura. Ou seja, ele precisava de dinheiro, porque era muito funcionário, muita despesa, para manter toda aquela vida, aquele padrão que ele alcançou, com muito trabalho. Então, a partir daquele momento que ele alcançou aquela estrutura, ele não tinha mais agora a presença de Deus como a sua prioridade, ele não queria mais depender de Deus. Ele achava que ele tinha que manter a estrutura dele. E ele começou a depender de quê? Das vendas dos livros. Ele tinha a meta. O negócio dele agora era bater a meta. Era a secretária toda hora ligar para ele, dizer que ele tinha que pregar em tal dia, em tal igreja, que lá eram não sei quantos mil membros, que lá a oferta era tanto. Aí ele, mas eu tenho que ir para essa, porque essa daqui só vai me pagar 7 mil, e essa aqui vai me pagar 15 mil, e a nossa despesa é muito alta, então eu tenho que ir para essa, marca para essa. Então ele vivia sob uma pressão muito grande, de manter a estrutura, de conseguir pagar o salário dos funcionários, que era 300 funcionários, então eles era muito dinheiro. Então ele disse que ficava conversando com ele mesmo, e dizia assim, ó Deus, eu não posso mais ficar aqui só orando, não posso ficar aqui mais só parado, não. O negócio agora é, eu tenho que ir pregar em tal lugar, vender tantos livros por mês, eu tenho que correr atrás disso aqui, porque senão eu não vou conseguir pagar as despesas, e como é que eu vou manter esse tanto de funcionário? Então ele não começou mais a depender da presença de Deus. Ele começou agora a olhar, calcular, tudo era calculado, e tudo agora tinha que ser o que desse mais. Mês inteiro eu vou pregar em tais lugares, mas se alguém ligar oferecendo um valor a mais, eu vou ter que desmanchar esse contrato aqui para mim e para outro, porque senão não vou conseguir pagar. Ele disse que foi ficando preso a uma estrutura que foi crescendo e perdeu a noção. Um homem de Deus tem que tomar cuidado até para na hora de crescer. Rapaz, ele disse que chegava a passar dias e dias sem ver a família dele. E ele disse que quando ele pegava no microfone, era unção. Moço, Deus fazia, era milagre, era arregaço grande na hora que ele pregava. Porque ele tinha mesmo buscado a Deus, buscado. E tinha recebido de Deus uma unção para fazer aquela obra, mas ele começou a se prender na estrutura que ele tinha conquistado. Ele disse que só carro, ele disse que já tinha 11 carros, tudo chique, e vem quando ele dava o carro para o irmão, ele tinha aquele coraçãozão, mas ele foi se prendendo a uma estrutura que forçava ele a começar a fazer diferente do propósito que Deus chamou para a vida dele. Aí chegou o ponto mais crítico. Preste atenção, o ponto mais crítico. Ele agora passa muitos dias longe da esposa, e quando ele chegava no hotel, ele tinha a carência de ter uma mulher. E ele disse que nunca traiu a esposa dele, mas ele começou a ser tentado a assistir pornografia. Sendo um grande homem de Deus, ele disse, eu sou um grande homem de Deus, e eu tenho a unção de Deus, e eu tenho a presença de Deus, mas eu tenho a estrutura, mas eu não estou com minha esposa, e eu estou precisando, e era uma loucura, até o dia que ele caiu, dentro do quarto, ele acabava o culto, aí ele entrava no desejo, porque é assim, se você não tiver cuidado, você começa a fazer coisa que você nunca imaginou fazer. E ele começou a entrar, o seu refúgio era a pornografia, para ele sustentar tantos dias sem a esposa, fazendo as turnês que ele tinha que fazer, e ele só lembrava, eu tenho que pagar tantos mil até o final desse mês. Sabe o que foi que aconteceu? E ele disse que fazia isso, e quando ia para o culto, a unção caía. Ele dizia, mas é porque Deus ele vai me dar essa unção mesmo, é igual Sansão. Pecava, ele dizia, mas a força está comigo. Ele pecava, assistia pornografia, e quando chegava no culto, Deus agia. Ele ficava até assim confuso, ele dizia, Deus está comigo. Deus está comigo, porque Deus está agindo aqui. Porque a primeira vez que ele assistiu o filme pornográfico, que depois ele foi pregar no outro dia, ele subiu no púlpito morrendo de medo. Mas quando ele pegou no microfone, a unção de Deus tomou sobre a vida dele. E aí tudo abençoado mesmo, foi um culto poderoso naquele dia. Até que um dia, e ele se prendeu muito tempo nisso, até que um dia ele estava na casa dele, e ele disse que ele teve uma experiência. A esposa dele e o filho dele já estavam deitados. Ele desceu na escada da casa dele,
E quando ele foi passando para ir beber água na cozinha, ele olhou para o sofá dele e tinha uma criança sentada no sofá dele. E quando ele olhou, ele já sabia que era reino espiritual. Ele disse que não sentiu medo. Ele disse, Deus sabe tudo, porque se fosse um homem eu ia querer matar, se fosse uma mulher eu ia correr. Mas era uma criança, e quando eu olhei, eu já percebi que Deus estava querendo me falar algo. E quando eu fui me aproximando para dizer o que ele queria, ele se levantou e fez assim para mim e me chamou. Subiu as escadas, eu fui atrás. Quando ele foi entrando dentro do meu quarto, ele se abaixou, ele era pequeno, mas ele se abaixou. Ele disse, meu Deus, deve ser um anjo. E ele entrou dentro do quarto, a minha esposa estava dormindo junto com o meu filho. Ele olhou para a minha esposa e para o meu filho, olhou para mim e disse, se Jesus voltasse hoje, eles dois subiriam, agora você não. O mais importante é saber se você vai subir ou não. Não é a unção que está sobre a sua vida, não é você dar um show. Não é as pessoas acharem que você é um crentão. Não é as pessoas acharem que você é muito abençoado, que você tem uma estrutura grande. Muitas das vezes nós temos nos apegado a isso. Satanás quer que nós vivamos enganados e no dia da volta de Cristo a gente ir para o inferno. Perder a salvação é a pior das desgraças de um crente. E aquele homem já tinha perdido a salvação dele. Estava enganado como Sansão, achando que continuava forte. Porque Sansão, quando ele contou agora todos os seus segredos para uma filisteia, Dalila, e ele disse, quebrando o último voto dele, que se ela cortasse o cabelo dele, ele perderia a força. Então ela colocou ele ali, chamou um homem, cortaram o cabelo dele. E a Bíblia diz que ele pegou, foi no sono. Gente, o homem foi tranquilo. Pensa como é que a pessoa quebra todos os votos. Quebrou todos os votos. Todos, não restava mais nada. E ele simplesmente não fica desesperado, querendo Deus de volta. Não, ele acha que está tudo bem. E ele só faz dormir ali no colinho da Dalilazinha, de boa. Olha só o que Satanás pode fazer na nossa vida, se nós não tivermos cuidado com a verdade de Deus. Ele pode ir construindo coisas no nosso coração, dentro de nós, mentiras, farsas. E a gente vai achando que está tudo bem. E a gente vai se contentando, e Satanás vai mentindo. Está tudo bem, Deus está contigo, Deus vai te perdoar, peca de novo, tu vai ter mais uma chance. O inferno nem existe. No grande dia ele vai levar todo mundo, que ele é muito bom. E as mentiras vão vindo. E a pessoa vai se acalmando, continuando ali, achando que está tudo bem. Naquele dia, a visão terminou com aquele menino que estava dentro do quarto. Ele disse assim, para ele, se Jesus voltasse hoje, a sua esposa, seu filho subiriam, mas você não. E a partir de hoje eu estou saindo da tua vida. E aquela visão acabou. Ele brincou com Deus, com a presença de Deus. Ele disse que depois daquela visão, todas as vezes que ele ia pregar, não acontecia mais nada. Ele não sentia nada. Era uma frieza. Ele disse que ele foi perder o Senhor. Ele disse que a coisa mais difícil que aconteceu na vida dele até hoje foi ter vivido aqueles anos. Deus abandonou ele durante alguns anos e ele teve que lutar só na força do braço dele. Aí foi desgraça. Aquela estrutura que ele queria manter, ele não conseguia com a força do braço, gente. Porque ele achava que era o braço dele que estava conseguindo sustentar tudo aquilo. Igual Sansão, Sansão achava que... A Bíblia diz, sabe o quê? Que quando a Dalila diz assim, vamos lá, vem filisteu, vem que ele está aqui, agora vai dar certo. Aí diz que Sansão, quando acordou, disse assim, Sansão acordou e achava que ia continuar com a força. Só que a força já tinha ido embora. Parece que Sansão estava achando que era algo dele, que a força era, porque ele era forte e acabou. Não era Deus que estava sobre ele. Sabe? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo explicar para vocês? De uma pessoa achar que, por exemplo, eu querer achar que, sei lá, que eu casei com o pastor Raniel porque eu sou bonita. Um exemplo, né? Não, eu tenho um marido bom, um homem legal demais, é porque eu sou uma mulher muito bonita, eu tenho uma força. Não é não, gente. Se não fosse Deus
tivesse tido misericórdia da minha vida, será o que eu teria me tornado hoje? Como? Será que eu estaria casada? Como seria a minha família? O que estaria mesmo, a minha realidade de hoje, qual seria ela? Se não fosse a presença de Deus na minha vida. Eu preciso entender que tem que ser o meu diferencial, é a presença de Deus na minha vida. Eu tenho que cultivar, ter cuidado. Eu não posso me acomodar e viver uma vida de qualquer jeito, achando que ninguém vai perceber, que está tudo certo, Deus vai me perdoar, eu vou viver pecando aqui, está tudo escondidinho, ninguém precisa saber. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando para vocês? Nós não podemos viver uma farsa. Nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos fingir que está tudo bem quando não estiver. Nós temos é que nos arrependermos. Nós temos é que voltar ao início, buscar mesmo o princípio de tudo. Nós temos que olhar para Jesus, satisfazer o coração de Jesus. Se você tem um namorado que você está em pecado com ele, você está errado, se arrependa. Tem um povo que está namorando, aí está no pecado e não tem coragem de se arrepender. Tem um povo que vive na internet só olhando pornografia e não tem coragem de acabar com essa desgraça na sua vida. Você tem que se arrepender. Você precisa da presença de Deus. Você tem que lutar contra as tentações. Nós não podemos ser como Sansão, que tudo que ele desejava está errado. Mas eu quero, eu vou fazer. Eu quero, eu não tem conversa não, eu quero é ela. O pai dele, meu filho, procura. Eu quero é ela. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus se compadeça dos nossos corações. Que haja realmente dentro de mim, de você, uma verdade. Um sentimento sincero por Jesus. Que nós sejamos puros. Olha como foi que Sansão terminou a vida dele. Fraco, cego e preso. Um homem que nasceu para ser o libertador, agora ele estava preso. Um homem forte, agora estava fraco. E não tinha visão. Cego, humilhado. Satanás, ele quer que nós sejamos como Sansão. Que o nosso final seja como o dele, de destruição, de vergonha. Mas Deus nos chama para sermos um povo mais que vencedor. Ele nos chama para nós sermos puros, santos e firmes na presença dele. Mais que vencedores. Eu quero convidar você para ficar de pé nessa hora. Eu creio que já deu para você entender. Aleluia, Jesus. Quero que você feche os olhos nessa hora, em nome de Jesus. Cadê o pessoal do Ministério Louvor, que não estão vindo no sábado mais subir aqui, para tocar? O que está acontecendo? Cadê o povo? Gente, pelo amor de Deus, preciso chamar. Aleluia, feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Deus. Eu realmente prego essa palavra, esse entendimento com muito temor, Senhor. Porque eu sou a primeira pessoa que tenho que tomar cuidado. Quantas vezes, meu Deus, nós às vezes nos deparamos querendo fingir algo, querendo maquiar algo, Senhor. Senhor, pelo amor do teu Espírito, do teu Filho querido. Tende compaixão, eu não quero que o Senhor me rejeite. Eu não quero ser rejeitada pelo Senhor. Nós não queremos ser rejeitados, nós queremos é que o Senhor se agrade. Eu quero ser uma canção que alegre a Ti, meu Deus. O meu coração tem que queimar é por Ti, Jesus. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas para cantar, se eu não for uma canção que alegre a Ti. Se o meu coração não queimar por Ti, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará.
não se apagará. Vamos terminar cantando essa canção com esse entendimento. Eu acho que agora nunca mais você vai olhar essa canção com o mesmo olhar. Você vai começar a analisar o que está dizendo nessa letra. Essa letra está dizendo o que eu estou dizendo bem aqui para você. Que eu e você temos que ser sinceros, ao ponto de Deus olhar para nós e sermos uma canção no coração de Deus. Quando Deus olhar para você, Ele vai ver uma canção em você. Canção de amor e paixão por Jesus. Vamos cantar? Cante essa letra com seu coração cheio de vontade de estar com Deus, vontade de melhorar a sua vida. Analise o que tem que mudar na sua vida. Se arrependa também. Se arrependa. Eu tenho tantas coisas, meu Deus, que eu reconheço, Pai, que muitas das vezes nós queremos mostrar que temos ou que somos e que na verdade não somos nada. Tudo é o Senhor, meu Deus. Eu reconheço, Senhor Deus, o quanto eu preciso, meu Deus. Oh, Jesus, da tua misericórdia na minha vida, Pai. Eu quero ser quem eu sou de verdade lá na minha casa, Pai. Ensina-nos, meu Deus. Muda meu viver, Jesus. Aleluia. Sou teu Deus. Sou teu